Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos aqui hoje no nosso último fundamento para permanecermos firmes na igreja fundada por Jesus Cristo. 40 motivos para permanecer firmes. E este último, onde nós meditamos todo o livro. Querida Igreja Católica, a igreja fundada por Jesus Cristo. O tema proposto pelo autor mantém viva a esperança na vida eterna. A igreja mantém viva a esperança na vida eterna. Hoje, último sábado, antes do domingo da ressurreição, o sábado onde nos traz a ausência total de Cristo. Se nós formos meditar neste sábado, aonde Cristo ele morreu ontem às 15 horas, foi celebrado a sua paixão, a sua morte, e nesse sábado nos falta, naquele tempo nós podíamos trazer assim a ausência total de Cristo na terra, a ausência total dele no meio de nós. E como falar da esperança nessa ausência? Como falar da esperança na vida eterna nessa ausência de Cristo? Eu imagino aqueles apóstolos, eles não entendiam como como o Filho de Deus morreu, como um Filho de Deus foi crucificado. Eu imagino na coração daqueles apóstolos a falta dessa esperança. Mas eu também trago aquela frase que o próprio Jesus trouxe: tenha confiança, porque eu venci o mundo. Então eles deviam lembrar daquela frase que foi colocada por Jesus aos discípulos, e assim como para nós hoje. Essa ausência total de Jesus no meio de nós é uma esperança para nós pela vida eterna, porque Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele pagou o preço pela nossa salvação. Aquele documento, como fala Paulo, foi rasgado. Quando ele diz, está consumado, tetelestai no grego, está pago. Mantém viva a esperança na vida eterna. A igreja, ela mantém viva. E eu quero trazer para nós uma frase que ficou muito ao meu coração. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Vai dizer assim para nós: Irmãos, não queremos que ignoreis coisas a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais, como os outros homens que não têm esperança. Aqui, Paulo está exortando aos Tessalonicenses que aqueles homens que não têm esperança. Aqui ele vai trazer no versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus o que neles morrerão. Aqui ele está trazendo, aqueles que em Jesus morrerem, serão levados com Jesus. Esta é a esperança que muitos não têm nos dias de hoje. Esta é a esperança que está faltando nesta humanidade. É da vontade do Pai que todo aquele que vê o Filho e que nele crê tenha a vida eterna. A igreja não anuncia apenas uma moral, um código de conduta, mas a vitória definitiva sobre o pecado, sobre a morte, e realizada por Cristo na cruz, e a confirmação na sua ressurreição, que nós vamos comemorar amanhã, domingo da ressurreição. O domingo, dia do Senhor Dominus. Nós vamos ver aqui a esperança na liturgia. Proclamamos a vossa morte, Senhor. Hoje nós proclamamos a ausência, a morte de Jesus. Proclamamos todos os dias na Santa Missa. Toda a missa é celebrada e esta esperança é anunciada todas as vezes.
a ressurreição. Proclamamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Essa expressão é conhecida como anamnesis, ligada ao passado, o sacrifício de Cristo, o presente, a Eucaristia, e o futuro, a esperança da glória eterna. Olha a frase de esperança para nós nos dias de hoje, nessa ausência, a frase. Eu quero trazer aqui o que o padre trouxe como ensinamento para nós na formação como ministro da Eucaristia. Numa formação ele trouxe que nós temos a imagem de Jesus na cruz, né? E ele falava muito forte, e eu quero trazer isso para nós. Nós não contemplamos a morte, né? O Senhor morto. Nós não contemplamos o Senhor morto. Não, nós contemplamos o que ele fez na sua morte. E perguntam, né? Por que nós não temos um Jesus, uma imagem de Jesus ressuscitado? Por que não temos a imagem de Jesus ressuscitado? Porque nós temos o próprio Jesus ressuscitado na Eucaristia. Aqui, a expressão conhecida, né? Liga o passado do sacrifício. Nós contemplamos o mistério da morte, não o Senhor morto, mas o mistério da morte. Quando olhamos para a cruz, contemplamos o mistério da morte, mas também o presente da Eucaristia, o Senhor vivo na Eucaristia para nós, como esperança dessa glória eterna que nós vamos viver. A Igreja, ardentemente que todos os filhos participem da glória da ressurreição de Cristo. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1681, traz para nós: a Igreja deseja ardentemente que todos os filhos participem da glória da ressurreição. A morte de Jesus Cristo, o cristão é chamado a ir ao encontro de Deus e entrar na fidelidade eterna, na felicidade eterna. Parágrafo 1020 da Igreja Católica, Catecismo da Igreja. A esperança inclui sobre nós a ressurreição dos mortos, o juízo particular, a vida no céu e a comunhão com Deus e os santos, a possibilidade da purificação dos pecados no purgatório, a advertência da perda eterna no inferno, para que quem rejeita livremente a salvação. Muitos estão rejeitando livremente essa salvação. O testemunho dos santos mártires, os santos viveram intensamente esta esperança, como dizia Santo Inácio de Antioquia, o caminho do martírio. Ele é o caminho do martírio, ele trouxe esta frase para nós: é melhor para mim morrer em Cristo Jesus do que reinar até os confins da terra. Quero o pão de Deus, que é a carne de Jesus Cristo, e por bebida o seu sangue, que é o amor incorruptível. A esperança viva não é uma ilusão, é uma certeza. Não se entristeçais como os que não têm esperança, como Paulo trouxe para nós. A Igreja proclama que a morte foi vencida por Cristo. A vida eterna não é uma ideia vaga, mas uma certeza enraizada na ressurreição. É uma garantia do que Jesus passou para nós. Papa Bento XVI nos traz na sua encíclica: a vida eterna não é um simples prolongamento indefinitivo da vida atual, mas é uma existência plena em Deus. A vida não é um simples prolongamento indefinitivo da vida atual, mas é uma existência plena em Deus. Nós vamos existir plenamente nele. A Igreja Católica não é apenas uma realidade terrena que está na história. Faz parte da igreja militante, mas existem os que estão no purgatório, a igreja padecente. Finalmente, há os que estão no céu com Jesus, Maria, José, os arcanjos, os querubins, os serafins, tronos, dominações, potestades, mártires, santos e santas. Quando a igreja celebra a Eucaristia, vive toda essa universalidade no ministério da comunhão com os santos. Isto é maravilhoso e intenso, mas é preciso ter olhos, sensibilidades para fazer essas experiências espirituais que nos unem coisas invisíveis às coisas visíveis, unem a memória e a história e a glória. Ainda que nela a missa de dia da semana, sem música nenhuma, sem nenhum tipo de
áspero, visível, esteja apenas o sacerdote bem idoso e a presidir alguns poucos fiéis católicos a participar ali. É uma multidão espiritual que como se tudo tivesse acontecendo em um imenso estádio com centenas e milhares de pessoas ao cantar: Santo, 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 Santo é o Senhor. Esta é a sensação mística de todo católico que vive a sua fé para além das coisas aparentes. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui para nós, porque eu vivo isso quando eu vou à missa diária. Quando eu vou à missa, eu fecho meus olhos num canto do Santo, Santo, Santo ali. Eu imagino toda a corte celeste, eu imagino todos os anjos cantando comigo, eu imagino todos os santos, os mártires cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Assim como se nós lermos em Apocalipse, estão todos os 24 anciões, os tronos, os anjos, estão todos ali cantando ao Senhor: digno és. Eu imagino toda a corte celeste nesse canto, na missa, aonde uma visão mística, o céu desce à terra, aonde a terra sobe aos céus, aonde é ligado o céu à terra, a terra ao céu. Eu imagino esse cântico de esperança, esse cântico de esperança na vida eterna, onde o céu ele se junta à terra. Eu imagino esse cântico, uma sensação mística que eu católico vivo, e vivo pela fé. O católico vive na terra como se estivesse no céu. Ele repete de modo orante a mística ensinada por Jesus Cristo no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É por isso que ele não se conforma com aquilo que ainda, o católico praticante não se conforma que ainda, aqui a terra ainda não é, a terra não é o céu ainda. Ele nutre a sua santa indignação diante dos sinais e dos pecados e das maldades. A Igreja Católica acredita na existência do demônio como criatura maligna. Ele existe e age. Jesus combateu ao longo de toda a sua vida, na vida pública, o testemunho dos santos, até estas diversas facetas desse combate espiritual, até a celebração do exorcismo. Alguns católicos podem conhecer, até mesmo achar estranho, mas existe um rito exorcístico. Na Palavra da Santa Sé, publicado no Brasil pela CNBB, as dioceses devem nomear dentre seus sacerdotes alguns padres exorcistas. Existem situações que é preciso utilizar essa prática de libertação do domínio do mal. A Igreja também acredita na existência dos anjos como criaturas benignas, intercessores junto a Deus, o mais próximo de nós, o anjo da guarda, que está nos dado como expressão de proteção proveniente de Deus. Os arcanjos também são conhecidos, professados pela Igreja Católica. São Miguel é aquele que nos ajuda a combater o mal. São Gabriel, aquele que nos anuncia a boa nova, as boas notícias do céu. São Rafael, intercessor da cura. Apesar de conhecermos outras categorias de anjos, tronos, querubins, serafins, os católicos cientes não multiplicam demais esta hierarquia, que conhecemos de maneira totalmente clara apenas quando estivermos junto a Deus na eternidade. A profissão de fé que rezamos ao iniciar este livro termina dizendo: espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. O católico acredita na vida eterna e mantém acesa a chama desta esperança, principalmente diante do drama da morte de um ente querido. A prece, como fé e esperança, é o consolo daquele que reconhece como a vida é uma nuvem passageira. Nesta vida que passa tão rápido, a morte não é mais uma passagem. Ainda que um túnel seja escuro, levamos no coração a luz da fé que ilumina a esperança. A escatologia, coisas finais. A Igreja Católica professa de modo central a fé na vida eterna por meio da sua ressurreição em Cristo. Logo após a morte vem o juízo particular. Cada um
é convidado a entrar face a face com Deus. Tivemos um longo período de misericórdia durante a vida. Neste momento, a passagem ao olhar de Deus revela a verdade de cada um e indica qual foi a posição fundamental que será eternizada. Esse juízo compete somente a Deus e determina a entrada no céu, no purgatório ou no inferno. No juízo final ocorrerá o remoto glorioso de Cristo. O retorno ocorrerá no retorno glorioso de Cristo. Haverá a ressurreição dos corpos e as almas serão unidas com seus corpos transformados para enfrentar o julgamento definitivo. O céu é um estado de comunhão plena com Deus, onde os eleitos exprimem a felicidade eterna. O purgatório é visto como um estado temporal de purificação para aqueles que morreram em estado de graça, mas ainda precisam se libertar de imperfeições antes de entrar no céu. O inferno é um estado de separação eterna de Deus, escolhido por aqueles que rejeitam a graça divina de maneira persistente e simples assim. Antes de terminar, a Igreja Católica professa a fé na segunda vinda de Cristo. Aliás, poderíamos falar em sintonias dos documentos dos magistérios. A primeira foi na carne em Jesus de Nazaré, e a segunda é a vinda gloriosa na sua parresia. No fim dos tempos, se tem alguma dúvida, preste bem atenção na oração do sacerdote faz após o Pai Nosso. Livrai-nos todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudado pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos por todos os perigos, enquanto vivemos a esperança e aguardamos a sua vinda. Cristo Salvador. Irmãos, eu quero trazer aqui para nós finalizarmos este lindo livro que nos trouxe 40 fundamentos para permanecermos firmes na igreja fundada por Jesus Cristo. Nesse sábado, onde nós vivemos a ausência, mas amanhã contemplaremos a ressurreição, esta é a esperança para a nossa salvação. Eu estava lendo um livro sobre parábolas, e nesse livro, muito rico sobre as palavras e ensinamentos dos sábios, o catecismo da igreja, o salmo da igreja, ele nos traz num parágrafo, no capítulo 89, no Salmo 89 vai falar que a vida do homem dura 70 anos. Alguns, vivem mais, podendo chegar a seus 100 anos ou a um pouco mais, mas a vida, como falou o autor, é passageira. A vida, o máximo que teremos é os nossos 100 anos, 100 e poucos anos. E o que é isto, irmãos? O que é esta vida de 100 anos perto da eternidade que viveremos com Deus? Se nós pegarmos este fundamento da idade humana para vivermos a eternidade, é nada perto do que temos. Há uma frase muito bonita que eu já escuto e levo para mim, que não vale a pena seguir a Jesus, mas vale a vida, porque vale a vida. Irmãos, entregarmos 70, 100 anos da nossa vida a buscar esta verdade, a buscar a Jesus, para nós termos a vida eterna, que não tem preço, não tem comparação o que há de vir, não tem comparação o que vamos viver. Paulo ele traz isso aos Romanos. A tribulação presente não tem comparação com a glória que há de vir. Não tem comparação, irmãos, com o quão vivemos com Cristo para buscar esta esperança. O autor ele trouxe para nós esse fundamento da esperança, da vida eterna. Ele trouxe para nós tantos ensinamentos da Igreja Católica para permanecermos firmes nessa igreja, que nós possamos permanecer esse tempo de vida que temos, irmãos, em busca desta salvação, em busca de Jesus, para que possamos um dia viver nessa eternidade com Ele. Hoje, nesta ausência de Jesus, nesse sábado, chamado Sábado Santo, aonde logo após a noite celebramos esse Sábado Santo, a ressurreição, nós vamos proclamar, nós hoje estamos proclamando a morte, mas amanhã proclamamos a ressurreição.
esse Cristo que está vivo na Eucaristia para nós, que voltemos à Eucaristia, que voltemos à confissão, que voltemos a ser um católico praticante, para que nós mereçamos e busquemos a salvação em Jesus Cristo. Ele que entregou sua vida por nós, Ele que hoje entregou sua vida para a nossa salvação, pagando o preço de nossos pecados. Se nós olharmos e contemplarmos a cruz, aquele sofrimento, se olharmos, foi todos os nossos pecados em cima de um Deus que nos ama, em cima de um Deus que não nos abandonou. Esse sacrifício está presente na Eucaristia, é atualizado. O próprio Jesus fala, fazer isto em memória de mim. A atualização, ali está presente a Eucaristia, o sacrifício e a esperança. Ali Jesus na Eucaristia, vivo. Por isso não temos uma imagem que reflita Jesus, a sua ressurreição, porque nós temos a Eucaristia, que é o próprio Jesus ressuscitado. Nós temos a imagem do mistério da sua morte, mas nós temos o próprio Cristo ressurreto. Por isso não temos uma imagem que reflita, porque nós temos o próprio Cristo ressuscitado na Eucaristia. Que nós possamos buscar a Eucaristia, buscar esse Jesus que é a nossa esperança para a vida eterna, irmão. Eu quero finalizar esse texto esse livro falando sobre a nossa salvação. Todo este fundamento é para permanecermos firmes na igreja fundada por Jesus Cristo, que nos deixou todos os sacramentos, nos deixou tradição, magistério, a Sagrada Escritura foi colocada pela igreja, instituída, escrita, e a autoridade da igreja, para que nós tenhamos a única igreja, irmãos, que tem a Eucaristia, a única igreja que tem aquilo que Jesus nos deixou como um preceito, uma ordem para fazermos, é a única igreja que tem Jesus ressurreto na Eucaristia, corpo, alma e divindade. É a única igreja que segue há 2000 anos todos os mandamentos e doutrina. Que voltemos à comunhão, que voltemos aos sacramentos da confissão, para que estejamos em estado de graça. Hoje, nesse sábado, último dia da meditação e último dia para nós desta quaresma. Eu quero trazer aqui, irmãos, volte à Igreja Católica. Se você estudou a fundo realmente o que é a igreja, o que ela no seu âmbito universal, o que realmente é uma adoração, o que fazemos quando vamos comungar, aquela adoração desse sacrifício de Cristo. Se você entende o que realmente é, irmãos, está lá a Eucaristia, o corpo de Cristo místico, você vai entender que você precisa, porque ele fala: aquele que come do meu corpo tem parte comigo. Aquele que bebe do meu sangue tem parte comigo. Ele fala: eu sou pão vivo descido do céu. Ele disse. Se nós acreditamos em tudo isso, isso só tem dentro da Igreja Católica. E para que permanecermos firmes, fundados na pedra sólida que é a Igreja Católica, fundada por Jesus Cristo. Nessa meditação, irmãos, eu quero trazer mesmo essa mensagem de esperança. Hoje, a ausência, mas a esperança, a ressurreição de Jesus Cristo. E essa ressurreição nós podemos experimentar, nós podemos comer literalmente, que é a Eucaristia. Que Deus abençoe você, um bom sábado e um bom domingo da ressurreição para você. Deus abençoe, vamos à missa, vamos ser felizes por ser católico.